Sugiro que na próxima leitura que os amados fizerem da Palavra de Deus, que os irmãos procurem observar quantas vezes a expressão não temas, não temais está na Palavra de Deus. Apesar de esta expressão ser constante no Velho e no Novo Testamento, a verdade é que medo e temor são experiências muito comuns aos homens. Eu quero, para a meditação de hoje, ler o texto de Números, no capítulo 13, a partir do verso 17. Números 13, a partir do verso 17. Moisés enviou para sondar a terra, os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se boa ou má, como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas, e como é a terra, se fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, perto de Lebo-Amate. E subindo para o Neguebe foram até Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho que 2 homens trouxeram numa vara, e trouxeram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: Fomos à terra à qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Temos de subir e nos aproveitar dela, nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Apesar de toda a palavra do Senhor, como eu disse, no Velho e no Novo Testamento, dizendo, afirmando, não temas, não temais, o fato é que entre os homens há muito temor e há muito medo. Medo é uma experiência extremamente comum na vida humana. É verdade, sim, que pode o medo ser positivo quando nos ajuda a enfrentar um perigo e fugir e buscar proteção. O instinto de sobrevivência, após uma experiência de medo, é uma verdadeira realidade. Mas também nós devemos saber a esta altura da nossa vida que existe medo irracional. Não tem nada a ver com as realidades
que nos cercam. São as chamadas, em literatura de comportamento humano, de fobias. Fobias são um medo horroroso, um pavor horroroso que, de fato, prejudica a vida. Há algum tempo atrás eu li a história de uma senhora chamada Marjorie Golf, que por 30 anos ficou fechada em sua casa porque ela sofria de um mal chamado agorafobia, isto é, o medo dos lugares abertos. Curiosamente, há um outro tipo de fobia que é a claustrofobia, é medo dos lugares fechados, que é muito mais comum do que o medo desta senhora Marjorie. Em 30 anos, ela saiu de casa apenas 3 vezes. 3 vezes. Imaginem a dificuldade desta senhora. O medo irracional é extremamente comum. É curioso, e eu vou citar para os irmãos alguns destes medos, segundo Craig Massey, que são os medos mais comuns entre os homens, segundo a pesquisa que ele fez. Medo de pobreza, medo de criticismo, medo de perda do amor, medo de doença, medo da velhice e medo da morte. O medo da morte é mais comum do que nós imaginamos. É muito mais comum do que nós imaginamos. Eu lembro que há muitos anos atrás, certa feita, eu decidi pregar sobre a morte. De fato, era sobre a vitória sobre a morte. E eu dou graças a Deus que Deus me iluminou a minha mente e eu, quando coloquei o título da mensagem, o que era a minha prática naquela época, eu chamei o medo da morte pelo que ele é. De thanatos, medo na língua grega, thanatofobia. Ao término da mensagem, mais de um irmão chegou a mim, ali na passagem, onde eu estava aguardando para cumprimentar, e a palavra foi esta: pastor, se eu soubesse que este era o assunto, eu não teria vindo. Se eu soubesse que este era o assunto, eu não teria vindo. Naturalmente que nós sabemos que estas coisas ocorrem, mas é um fato de que estas fobias, apesar de jamais devermos fazer pouco de pessoas que sofrem este mal, este problema, que é um problema bastante difícil, nós sem dúvida devemos agora reconhecer que o medo, estes medos, nada resolvem na nossa vida. De fato, atrapalham a nossa vida. Eu tenho um grande amigo, grande pregador, maravilhoso pregador lá no sul do país, que ele tem uma dificuldade muito grande, ele é muito requisitado, mas raramente ele aceita ir pregar em alguma outra cidade do Brasil, que é este continente enorme. E quando nós precisamos fazer um trabalho de conferências, e na vida pastoral isso é muito comum, naturalmente dependemos de voar, de tomar um avião para chegar àquele lugar. O pavor dele é avião. É um pavor irracional, mas é uma realidade em sua vida. E até este tempo eu não sei se ele resolveu isto. É incrível isso, a força que as fobias e os medos e os temores têm na nossa vida. Eu tenho um amigo, inclusive reside aqui em Manaus, talvez ele esteja nos ouvindo até, a história dele é impressionante, ele acabou vencendo, mas o medo dele também tinha a ver com voar e também a claustrofobia. Para uma pessoa que sofre de claustrofobia, o medo de lugares apertados, até um avião é apertado demais. Um elevador, nem se fale. Muitas pessoas têm isto neste tempo. Pois bem, amados, ele entendeu que já era tempo de vencer o seu medo, ele não havia sido tratado ainda, e ele ia tomar um avião para ir a São Paulo resolver algum negócio, só que o medo se apoderou dele, a fobia se apoderou dele completamente, e ele me contou que ele passou a maior vergonha da vida dele. Quando o avião taxiou e chegou na ponta da pista para então correr e ganhar os ares, ele, naquele momento, naturalmente percebendo o que ia acontecer, como de fato ia acontecer, ele começou a gritar desesperado. E logo, pilotos e auxiliares no avião sabiam o que era. Isto não é muito raro, não. E, naturalmente, eles voltaram para o aeroporto para deixá-lo.
É algo que toma conta da vida. Ah, meus amados, crentes, e alguns destes são crentes. O pastor a que me referi, que não pode aceitar convites, é servo do Senhor Jesus Cristo, extremamente fiel. Este irmão que teve o problema no avião e o avião teve que voltar para deixá-lo, é crente fiel, permanece fiel até hoje. Os discípulos tiveram medo também, os irmãos devem lembrar isso. No Velho Testamento, o rei Saul ficou apavorado diante de Golias. A história se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versos 3 a 11. É uma história muito curiosa, lá no Velho Testamento, né? 1 Samuel, quero dizer, 1 Samuel, capítulo 17, o rei Saul, apavorado diante de Golias. A partir do verso 3, eu leio para os irmãos. Diz assim: então os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro, um vale os separava. Vão observando esta imagem mental que o texto nos traz. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro, um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, era um homem zarrão. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 siclos, também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Ele então parou e gritou às tropas de Israel: por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram desanimados e apavorados. Sim, Saul, servo do Senhor escolhido, primeiro rei de Israel, apavorado, atemorizado. Ora, aqui, no texto que eu li para os irmãos, nós lemos um tempo de dificuldade, em Números 13, a partir do verso 17, quando chegaram próximos de começar a entrar na terra que Deus havia prometido. Moisés então enviou estes 12 espias, e o relatório foi o que ouvimos. Apesar da palavra positiva de 2 deles, a palavra negativa de 10 deles, de fato, criou uma comoção no meio do povo. Então nós podemos aprender que os resultados são muito negativos quando há pavor e quando há medo. Fobia tem tratamento, e muitas vezes bem sucedido. Mas eu quero dizer que os resultados do pavor e do medo são trágicos. Em primeiro lugar, muitas vezes, este pavor, este medo, faz com que nós desconsideremos o plano de Deus para as nossas vidas, Podemos estar até muito perto de uma grande conquista, como foi o caso aqui. Já estavam se aproximando da conquista da terra de Canaã, mas se sentiam, muitos deles, incapazes. Esqueceram-se momentaneamente, mas com resultados muito negativos. O fato de que Deus já os havia feito vencer, como israelitas, o exército do faraó. Deus havia demonstrado o seu amor por eles, em que os livrou do exército, quando eles puderam atravessar o mar vermelho a seco. Em toda a viagem, a companhia de Deus os garantia. Esta palavra que estou dando para os irmãos a respeito do medo, nós devemos levar a sério na nossa própria vida, porque também, muitas vezes, nós temos um grande desafio na nossa vida, pode ser de naturezas diferentes, pode ser em referência à constituição da família,
pode ser em referência a estudos que desejamos fazer. Por exemplo, desejamos ingressar na universidade e nós nos preparamos, mas muitas vezes nós estamos nos aproximando da conquista dos nossos ideais, mas o medo começa a tomar conta de nós e nós nos sentimos incapacitados e desencorajados para enfrentar o que precisamos enfrentar para que conquistemos aquilo que Deus mesmo tantas vezes colocou no nosso coração e na nossa mente. Há 2 semanas atrás, nós recebemos aqui na Primeira Igreja Batista de Manaus a visita de um médico. Agora não é mais tão jovem, eu preciso estar lembrado que há mais de 20 anos eu voltei para cá, vindo da Memorial Batista de Brasília, e naquela época este jovem era jovenzinho mesmo, e ele estava há poucos dias de completar o curso de medicina, e ele pediu para conversar comigo. E, amados, eu fiquei quase abalado quando eu ouvi este jovem da minha igreja, porque ele estava terminando o seu curso, mas ele estava tão apavorado que ele chegou a dizer assim para mim: pastor, eu estou terminando o curso e eu fui bem quanto às notas, mas eu estou apavorado, porque dentro de poucos dias eu vou enfrentar a vida profissional como médico. E ele disse, amados, apesar de todo o curso bem feito que havia feito, eu não sei nada. Ele estava apavorado. Naturalmente que a minha palavra foi de encorajamento. A minha palavra foi para ele o seguinte: há uma possibilidade de que você esteja apavorado por causa do seu elevado senso de responsabilidade. Médicos tratam da vida de seus pacientes. E se for isso, muito bem. Se não for e for apenas por causa do medo, você precisa levar este seu problema a Deus e pedir a Deus que tire este medo, este pavor do seu coração. E você, se fizer assim, vai ser bem-sucedido. Meus amados, há 2 semanas atrás, quando eu me encontrei com ele, é outro homem, é verdade. Agora, maduro, com mais de 20 anos de profissão como médico, bem-sucedido. E quando eu tive o privilégio de conversar com ele, eu fiquei pensando, como vale a pena nós considerarmos o plano de Deus para a nossa vida e enfrentar o que for necessário para alcançarmos a vitória. Quando nós lemos as cartas de Paulo a Timóteo, às vezes não nos damos conta de que Timóteo era bastante timorato, ele era bastante temeroso. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 4 a 7, diz assim: desperta, Timóteo, o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Deus havia dado qualidades muito especiais a Timóteo, como no decorrer da história de Paulo, no relacionamento com ele e nas viagens missionárias, nós temos absoluta revelação disso. Mas foi necessário a Timóteo ser encorajado, e foi encorajado pelo apóstolo Paulo, para considerar e não desconsiderar, para considerar os planos de Deus para a sua vida e enfrentar o desafio para experimentar a vitória e dar graças a Deus por ela. Também o medo, muitas vezes, nos leva a distorcer o entendimento do que Deus quer de nós, porque o medo nos leva, muitas vezes, a ter a nossa visão distorcida. E quando a nossa visão é distorcida, em vez de agradecer a Deus as oportunidades que tanto exigem de nós, tanta coragem exige de nós entramos num clima, como foi o clima lá daqueles que poderiam ter entrado mais cedo em Canaã, mas em vez disso reclamavam, inclusive da liderança, a liderança de Moisés, não apenas a liderança de Moisés, a liderança do Senhor. Eles desconfiaram do Senhor, eles se culpavam uns aos outros, eles entraram em verdadeiro desespero, tudo por causa do grande medo que começaram a nutrir em suas vidas. Meus irmãos, quando uma pessoa está assim muito temerosa,
E nós muitas vezes procuramos ajudar, seja no gabinete pastoral ou numa conversa, porque pessoas procuram os crentes muitas vezes no meio de suas crises, muitas vezes a distorção de mente e o desencorajamento é tão grande que quando nós damos uma sugestão inteligente, sábia e até espiritual, eles descartam. E muitas vezes descartam diretamente. Você com todo o interesse, e muitos na área de aconselhamento, com conhecimento e experiência na área, dão sugestões, e aí a pessoa diz assim, isto não funciona, isto não funciona. E não é fácil, é quase impossível mudarmos a mente da pessoa que assim faz por causa desta grande distorção. E o pior também é que muitas vezes esta distorção da percepção da vida e dos acontecimentos, esta distorção infecta os outros, leva os outros também a este mesmo caminho. Voltando ao texto inicial em Números, os irmãos podem imaginar, e nem precisam imaginar, a palavra de Deus diz o que aconteceu. Quando o relatório dos 10 foi relatório negativo, e negativo porque eles próprios entraram em crise, eles levaram os outros à grande crise. O último verso que eu li para os irmãos do relatório negativo e esta distorção de entendimento foi esta palavra. Também, são os temerosos que dizem isso, também vimos ali os nefilins, são os gigantes, e éramos, notem a expressão bíblica que é muito interessante, e éramos como gafanhotos, olha onde começa, aos nossos próprios olhos, quer dizer, já estavam derrotados, né? Não é que os outros, em primeiro lugar, os achavam que eles eram meros gafanhotos, sem nenhuma condição na luta. Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. O nome disso, irmãos, é projeção. Eu já estou derrotado, então os outros são extremamente poderosos. Eu sou derrotado, então não adianta lutar. Muitas vezes também o medo nos leva a esquecer as promessas de Deus. Deus vinha prometendo há muito tempo, olha, eu vou dar uma terra para vocês, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra preciosa, é a herança de vocês. Naturalmente que com o desafio e com a promessa vem a necessidade do engajamento, da busca, do serviço, da guerra até, neste caso, para receber a terra. Amados, nós precisamos ter certeza de que as promessas de Deus se cumprem. Não nos esqueçamos dela. Também, o medo nos leva tantas vezes à desobediência e à rebeldia. A ideia que o texto nos deu lá é que o povo, quando ouviu o relatório negativo e aceitou o relatório negativo como verdadeiro, eles começaram a dizer, olha, Deus nos odeia, Moisés nos odeia, fomos trazidos aqui para sermos mortos no deserto. E a rebeldia era tão grande que, não sei se os irmãos lembram da leitura, eles procuraram apedrejar os seus líderes. Eu tenho um parênteses para trazer para os irmãos. Todo líder, seja político, espiritual, o que for, leva pedradas. Faz parte. E quanto mais cedo líderes, alguns dos irmãos são e outros vão ser ainda líderes, eu quero que os irmãos lembrem isso quando estiverem liderando. Você está liderando a sua firma, você receberá pedradas. Porque o líder tem que assumir responsabilidades. E muitas vezes o caminho do líder é um caminho bastante solitário. Lembrem isso, bastante solitário. O apóstolo Paulo foi perseguido? Foi. Duvidaram até do apostolado dele. E diziam isto, e semeavam isto. Então, líderes muitas vezes são apedrejados. Voltando à história, ali o medo do povo que acatou o relatório negativo de 10 daqueles espias, os levou à rebeldia. Portanto, amados, nós precisamos estar sempre lembrados
que para cumprirmos a vontade de Deus, nós precisamos ser corajosos. Precisamos, sim, lembrar as promessas de Deus e assumir a responsabilidade de cumprir o que Deus quer que nós cumpramos para que consigamos grandes vitórias, inclusive naquelas coisas que Deus já colocou em nosso coração. É importantíssimo reconhecermos quão terrível é o medo. Mas a vitória, sim, a vitória sobre o medo. Para vencermos o medo, nós precisamos reconhecer este fato na nossa vida e precisamos enfrentar o nosso medo. Aliás, o enfrentamento do medo é geralmente o último capítulo do tratamento das fobias humanas. Eu tenho um amigo que é um rapagão, é campeão de lutas marciais, filho de um dos meus melhores amigos aqui em Manaus. E aquele rapagão tão especial tinha uma grande fobia. O nome da fobia dele era aracnofobia. Os irmãos sabem o que é. É medo de aranha, pequena ou grande. Foi aranha, não dá para mim, não dá para mim. Amados, o problema dele era tão grande que uma aranha dentro de um plástico, uma aranha plastificada, uma caranguejeira amazonense plastificada, que ele via, ele entrava em crise total. Plastificada, dentro de algum objeto ali. Até aquilo. Imaginem uma viva. Imaginem uma viva. Um dia ele ia viajando para o interior com seu pai no carro e uma aranha saltadora, é uma das grandes aranhas do Amazonas, estava no meio da estrada. E o pai parou e disse, olha ali meu filho que está ali. Aí ele entrou em crise. Ele dentro do carro com o seu pai e a aranha fora. Uma das maneiras para saber que a pessoa venceu é que a pessoa enfrentou. A pessoa curada enfrenta o seu medo, sem crise total. Então, a primeira coisa para a vitória sobre o medo, reconheça, confesse, reconheça o seu medo e enfrente o seu medo. Mas como eu vou enfrentar os meus medos? Abandonemos um pouco da fobia doentia. Mas como eu vou enfrentar os meus medos? O melhor remédio, amados, sem dúvida alguma para os nossos medos, de toda natureza, é descansarmos nas promessas de Deus. Descansarmos nas promessas de Deus. Deus nos conhece profundamente. Deve ser esta a razão porque nas Escrituras, na Bíblia, Velho e Novo Testamento, os que estudam estatística bíblica nos dizem que há mais de 5.000 promessas. Há mais de 5.000 promessas para nós nas Escrituras. E em referência a medo, eu quero trazer, e para a cura dos nossos medos, eu quero trazer algumas destas promessas. E eu vou seguir uma ordem de valor, conforme eu mesmo posso imaginar. O primeiro texto que quero ler para os irmãos, e há muitas outras, há 5.000 promessas, eu sugiro aos irmãos que têm alguns medos em sua vida agora, que estão quase dominando, ou então você já sente que está dominado, concentre a sua meditação em promessas do Senhor, escolha algumas promessas, decore estes textos, repita para você mesmo estas promessas. Com certeza, isto vai ajudá-la a vencer o medo. Primeiro que quero citar é Deuteronômio 31, versos 6 a 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante dessas nações. Tem a ver com a experiência lá de rebeldia e falta de confiança depois daquele relatório negativo. Dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, Ele não vos deixará,
nem vos desamparará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu, com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. Nós podemos até ter a ideia de que até Josué já estava para ser infectado. E Moisés, com sabedoria, vem e garante, olha, o Senhor está contigo. Tu farás este povo receber a terra como herança. Nos Salmos há preciosidades a respeito de promessas de Deus. Salmo 27, versos 1, 13 e 14. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? A ideia é de ninguém, porque o Senhor está comigo. Versos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Salmo 34, versos 4 a 7. É possível que alguns dos amados queiram anotar estes textos, porque é comum perguntarem a pastores, pastor, quando há dificuldades, eu estou amedrontado, o que eu devo fazer? Pense nas promessas, leia e medite nas promessas. Salmo 34, 4 a 7. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem, disse o salmista, clamou e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições, pois o anjo do Senhor, que é o Senhor mesmo, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temor é do Senhor. Temor do Senhor não é medo, é aproximarmos dele com toda a segurança, por grande respeito e reconhecimento dos seus poderes. O Salmo 118 e verso 6, que diz, o Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Se o Senhor está comigo, eu não terei medo. Provérbios, capítulo 3, versos 21b, a segunda parte, a verso 26. Provérbios 3, 21b. Guarda a verdadeira sabedoria e bom senso, pois serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temerás o pavor repentino, nem o ataque dos ímpios. Não temerás pavor repentino. Talvez os irmãos lembrem destas palavras, o Salmo 91, que tem também expressões semelhantes a ela. E o último que quero ler para os irmãos é Isaías 41. Isaías 41. É um texto muito precioso. Verso 10. Isaías 41, verso 10, que diz assim, não temas, é promessa de Deus por meio do profeta Isaías, não temas porque eu estou contigo, não te assustes porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Não temas, eu cuido de ti como ninguém mais. A presença de Deus, amados, tira completamente o nosso medo. Mas há ainda mais uma sugestão que quero trazer com base nas Escrituras. Estabeleça um relacionamento mais íntimo com Deus, porque só Ele, de fato, pode fortalecer e garantir a vitória
na nossa caminhada. Eu tenho este texto de Mateus no capítulo 8, com que quero terminar esta meditação em grande estima, porque em Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 24, nós temos aquela maravilhosa narrativa de Jesus e os discípulos em um barco que estava para naufragar. O texto diz assim, como os irmãos vão bem lembrar: depois que entrou no barco, Jesus entrou no barco, os discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles temiam. Eles estavam na presença de Jesus, mas faltava-lhes fé, confiança em Deus. E nesta ocasião, eles aprenderam, mais uma vez, que vale a pena ter fé em quem pode, vale a pena ter fé em quem manda, vale a pena ter fé em quem tem todo o poder, no céu, na terra, e que deve ter poder também em nossas vidas, mas que exerce o seu poder na medida em que, confiando, nós nos entregamos a Ele. A pergunta que quero fazer aos amados é a seguinte: você tem medos? Tem temores? Devemos ser honestos com nós mesmos quando a pergunta é feita, mas reconhecendo os meus temores, eu preciso levá-los todos ao Senhor das nossas vidas, ao nosso Salvador, ao nosso Redentor, aquele que quer o nosso bem, aquele que deseja que os planos que Ele próprio tem para nós e que aos poucos na nossa vida vai revelando, se cumpram para a glória dEle próprio, mas também para a nossa alegria, para que cumpramos com fidelidade os projetos de Deus que levam o mundo à nossa volta a reconhecer Deus em nós e levam o mundo à nossa volta a também desejar ter um Salvador, um Senhor, como Jesus é. Que Deus nos abençoe, que Ele próprio nos faça conhecer que planos Ele tem para a nossa vida. E tendo conhecimento destes planos, afastemos o medo, afastemos o abatimento e aceitemos o desafio para uma vida vitoriosa, que honra o nome do nosso Senhor. Amém. Amém.